Nesse vídeo eu analisarei o discurso que o pastor Silas Malafaia fez lá na sua igreja no Rio de Janeiro, após a sua condução coercitiva. Nesse discurso, o pastor Silas Malafaia tentou explicar a sua condução coercitiva, expôs as suas contas, o seu sigilo bancário, etc., em tela para todos os membros da sua igreja assistirem. Mas eu quero comentar sobre o pastor Silas Malafaia, não a respeito do pastor, nem a respeito da pessoa dele. Não o conheço pessoalmente, nunca conversei com ele pessoalmente. Ele me causa a impressão de ser uma pessoa extremamente autoritária, dona da verdade, gritão, mas é uma impressão pessoal que eu tenho dele, então a pessoa dele eu não conheço. Na verdade, eu quero analisar aqui o discurso do pastor Silas Malafaia enquanto político, enquanto um ser classista, enquanto um ser que fez uma opção de classe. E a sua opção é pela classe dominante. Só que a sua condição real, sua condição concreta, não é de classe dominante, mas de coxinha. O pastor Silas Malafaia é um coxinha. E coxinha, como já se disse muitas vezes, não é nada mais, nada menos do que um ser que não é reconhecido como membro da classe dominada e nem, na verdade, é levado a sério pela classe dominante. É alguém que serve por um determinado tempo e depois é jogado fora. O pastor Silas Malafaia é ilusoriamente somente um coxinha. Ele não é mais do que isso, um coxinha. Então é nessa condição da opção, da escolha que o pastor Silas Malafaia fez, como pela classe dominante, pelos interesses econômicos, financeiros que ele tem, ele fez uma opção de classe e classe dominante, e no espectro da classe dominante ele se coloca na direita, como fundamentalista, como moralista, como fariseu, como conservador. E aí que eu quero analisar o discurso do Silas Malafaia. Não tem nada a ver com ele, repito. Tem nada a ver com a igreja dele, respeito a igreja dele. Eu aqui respeito, aqui em toda parte, as crenças dos outros. Não sou fundamentalista, sou ecumênico. Não tenho por que atacar nem a igreja e nem o pastor. Quero aqui analisar o político, porque o pastor Silas Malafaia, antes de mais nada, antes de ser um pastor, ele é um político. A primeira coisa que quero analisar no discurso, aliás, o discurso do pastor Silas Malafaia na sua igreja, logo após o evento da condução coercitiva, é o tipo do discurso que a filosofia da linguagem define como aquele que fala para esconder, na verdade, o que ele não quer falar. E um dos pontos importantes reveladores do que o pastor Silas Malafaia não quer falar é que ele é um falso profeta. Por que ele é falso? Porque ele diz que é um profeta, é atacado por ser um profeta, mas ele ignora, ele como diz que é entendido de Bíblia, ele ignora que os profetas, na verdade, foram os que sempre defenderam a classe dominada, a classe oprimida, os oprimidos, os explorados, os esvaídos, os esgotados pela exploração da classe dominante, representada na época antiga, antes de Cristo, pela casta dos sacerdotes, pela casta dos reis, pela casta da realeza, pela teocracia, pelos teocratas, pelos proprietários que exploravam ao máximo os trabalhadores e os oprimidos. Aí os profetas intervinham para dizer que estes opressores exploravam o povo e negavam a aliança, pisavam na aliança. Não é o que o pastor Silas Malafaia faz. Ele defende, como nós veremos aqui a relação, ele defende exatamente o contrário, a classe dominante. Então não é profeta, ele é falso profeta. Outra coisa boa da gente desmistificar no pastor Silas Malafaia, no seu discurso, é que ele sobre as suas ofertas. Outra falsidade do pastor Silas Malafaia é quando ele faz uma divisão impressionante que não tem na Bíblia. Ele fala nas tais ofertas pessoais e vultosas, hein? Ofertas pessoais que alguns ricos, por quem ele ora, ele diz que ora, sobre cujas cabeças ele impõe as suas mãos, abençoa,
cura, pede prosperidade, não sei o quê. Esses, quando ganham dinheiro, eles ganham muito dinheiro, eles destinam uma parte de verba pessoal para o pastor. Quer dizer, o pastor parece não integrar uma instituição, uma denominação oficial, reconhecida, registrada cartorialmente. Ele parece que ele divide o mundo em duas partes: das ofertas para a igreja e as ofertas pessoais, que são as dele. Agora, tem que perguntar para o pastor Silas Malafaia em que ele diferencia de ofertas pessoais de propinas. Porque propinas são presentes pessoais também, que grandes ladrões do dinheiro público fizeram aí nas estatais. Inclusive gente das relações dele, como eu mostraria daqui a pouco. Outra coisa interessante do pastor Silas Malafaia é a clara identidade da opção de direita pela classe dominante que ele faz. Ele, por exemplo, se referiu aos que o apoiaram, aos que foram solidários a ele quando ele recebeu essa condução coercitiva à Polícia Federal em São Paulo. Ele mencionou Aécio Neves. Ora, quem é Aécio Neves? Quem é Aécio Neves? Todo mundo sabe que os compromissos de Aécio Neves com a direita, com o golpe, com o que há de mais sujo, com o que é de mais repugnante na política brasileira. E ele menciona também o senador Magno Malta, um dito evangélico do Espírito Santo, um conservador, um inconsequente, um superficial, um de direita que também é investigado por problemas com a justiça por causa de propinas. E outro que o pastor Silas Malafaia citou como apoiador dele, solidário a ele, é o ator pornô Alexandre Frota. Aquele que também é amigo do Mendoncinha, o tal ministro da Educação, que foi lá dar umas dicas de como deveria se organizar o projeto da escola sem partido. Esse apoiador do pastor Silas Malafaia, citado por ele. E quanto à mídia, o pastor Silas Malafaia se dobrou, se ajoelhou em gratidão à revista Veja. Ora, quem é a revista Veja? Qual é a pessoa séria? Qual é a pessoa crítica? Qual é a pessoa que se posiciona bem em favor da nação, da democracia, que leva a revista a sério, a Veja? Pois o pastor Silas Malafaia agradece a revista Veja, essa sujeira, esse lixo da mídia dominante que o apoiou. E também ele se dobra em gratidão à TV Globo. Ora, qual é o papel da TV Globo no Brasil? A TV Globo é golpista, vem golpeando esse país desde 1964, até desde antes. Sempre esteve a favor dos golpes, das tragédias nacionais que exploram e rebentam com a democracia do país. É a ela que o pastor Silas Malafaia, o coxinha dos pastores, agradece. E agradece a TV Band, esse grupo também da mídia tradicional, da mídia familiar, da mídia manipuladora, onde ele tem programa, o pastor Silas Malafaia. Ele se dobra em agradecimento à TV Band. Mas ele não explicou algumas coisas no discurso dele que teve o objetivo exatamente de esconder. Ele não explicou nada sobre o seu avião. Ele tem um avião, ele não falou nada sobre o avião. E ele também não falou sobre a sua relação com Eduardo Cunha, que uma vez ele disse que apoiava e que debochou dos que perderam a eleição para a presidência da Câmara, para a direção da Câmara, em favor do Eduardo Cunha. E depois ele disse que não tinha nenhuma relação com o Eduardo Cunha, mas ele não explicou a relação com o Eduardo Cunha. Há inúmeras matérias sobre isso. E ele também não explicou a sua relação com o José Serra. Ele fez campanha para o José Serra, esse corrupto monumental que é José Serra, que ganhou um cargo aí de chanceler da República do Brasil para representar os piores interesses nacionais. Ele não explicou. E não explicou onde que José Serra entra nesse templo que ele construiu em São Paulo, já que ele fez campanha para o José Serra. Vocês acham que Silas Malafaia faria uma campanha de graça, por amor a José Serra, sem nenhuma troca, sem nada? Onde José Serra entra nessa questão da construção do templo de Malafaia em São Paulo?
Ele também não explicou outras coisas, como, por exemplo, ele desdenha de Caio Fábio, pastor aquele que já foi amigo dele, já estiveram na mesma trincheira, e que agora estão de novo, só que estão brigados. Como é que ele despreza de forma moralista o Caio Fábio, que tem uma crítica a ele, Silas Malafaia, e que conhece coisas de Silas Malafaia, que poucas pessoas conhecem. Ele despreza, mas o Caio Malafaia está no mesmo campo do coxismo. É coxinha, igual o Silas Malafaia. Traiu os setores sociais mais pobres e tal. Se juntou com os ricos, com Aécio Neves, com Olavo de Carvalho, com essa turma toda. Então, o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, é um falso profeta. Ele não é profeta de verdade. Ele sabe que não é. Ele nega os pressupostos principais dos profetas, que é a denúncia contra as injustiças e o anúncio de uma sociedade articulada, uma sociedade de alianças, uma sociedade que realmente realiza, efetiva, a justiça social, que igualiza as pessoas nos seus direitos sociais. Temos que criticar, pensar nessas coisas todas. Silas Malafaia não é trigo limpo, não é flor que se cheira, do ponto de vista da subção política. Ele dá um testemunho terrível, né, como até falso cristão. Silas Malafaia é uma vergonha para o cristianismo. Ele não tem nada a ver com o projeto de Jesus. Ele seguiu outra coisa, que é os interesses da burguesia nacional, da burguesia internacional. Ah, outra coisa que estava esquecendo. Nesse discurso, ele diz que foi treinado para fazer o que ele faz. Ora, quem é treinado por alguém. Por quem ele foi treinado? Quem é treinado para alguma coisa. Por quem Silas Malafaia? Para que Silas Malafaia foi treinado? Será que foi a mesma coisa que Sérgio Moro? Que foi treinado para destruir a economia do país e destruir a ossatura do Estado brasileiro? Silas Malafaia foi treinado para ser o que ele é. Ele disse isso no discurso dele, que está aqui no YouTube. Vamos pensar nisso, pessoal. Eu passei alguns dados que eu pensei no próprio discurso do Silas Malafaia. Não foi em outro lugar, foram nas próprias palavras dele. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos.